Povo de Deus, a paz do Senhor, satisfação falar com todos aí, aqueles que me seguem aqui através do Facebook, você que está me acompanhando. Hoje foi um dia de festa, hoje foi um dia de bênção para nós aqui na cidade de Serrinha. Nós fizemos pela manhã uma grande homenagem ao Dia da Bíblia. E estou aqui em minha casa, mais uma vez, meditando na Palavra de Deus, e eu quero refletir com você sobre este tema. Não seja assalariado por Mica. Não seja assalariado por Mica, é o que nós iremos refletir nesse pouco tempo que nos resta. E nós encontramos no livro de Juízes, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 13, essa história desse homem chamado Mica. O que nós entendemos logo a princípio é a expressão que naquele tempo, no tempo de Mica, não havia rei e que eles faziam que bem vinha o seu coração. Não havia ordem. Se não me falha a memória, no livro de Juízes, houveram cerca de 14 juízes que ficavam tentando colocar em ordem o povo de Israel. Depois que Josué morreu, a situação chegou nesse estado deplorável, nesse estado terrível, de maneira que não havia uma ordem. Quando um juiz se levantava, o povo se estabilizava, morria aquele juiz, então a coisa piorava de novo. Foi o que aconteceu no tempo de Mica. Não havia rei, fazia o que bem queriam. E nesta situação é que nós encontramos a história de Mica no capítulo 17 de Juízes. Em algumas Bíblias, o que nós percebemos é que esse cidadão ele tinha uma mãe e essa mãe perde uma quantia considerável de dinheiro. Algumas Bíblias terminam por revelar-nos que o ladrão que roubou o dinheiro da mãe de Mica foi ele mesmo. O fato é que quando essa mãe, a mãe de Mica, perde o dinheiro, ela amaldiçoa o ladrão. E depois o Mica termina dizendo para sua mãe que encontrou esse dinheiro, que estava com dinheiro em mãos, que havia restituído o dinheiro. E a sua mãe, em gratidão a Deus, e tentando agradecer a Deus pelo fato de haver restituído todo aquele dinheiro que para ela já tinha sido perdido, ela já dava como perdido, então ela pede ao filho algo. Ela disse ao filho que, em gratidão a Deus, ela queria que o filho fizesse 2 imagens de escultura. Uma imagem que era feita de madeira, de fundição, né? E outra imagem. Essas 2 imagens, ela queria que o filho consagrasse as 2 imagens para Deus. Aqui nós encontramos algo completamente contraditório, paradoxal. Porque a Bíblia Sagrada, nós temos vários textos bíblicos que contrariam essa questão de adoração à imagem de escultura. A lei era extremamente severa. Aquele que adorava a imagem de escultura cometia um pecado máximo. Era da mesma forma que alguém matasse outra pessoa, que alguém tirasse a vida de outra pessoa. O idólatra, no texto bíblico de Deuteronômio capítulo 17, do versículo 2 ao 7, você pode ver na sua Bíblia aí, a sentença de Deus, a ordem de Deus era que todo idólatra deveria ser morto. E esta mulher agora pede ao filho que ele faça uma imagem de escultura e que consagre essas 2 imagens a Deus. Mica não fez só isso. Mica, ele fez um santuário. Depois de fazer esse santuário, ele fez as 2 imagens, consagrou a Deus. E não só isso, ele terminou fazendo um santuário da mesma sorte do tabernáculo, imitando o tabernáculo. Colocou essas 2 imagens dentro. E aí, isso aqui é minha esposa, para quem não sabe, irmãos, a dona Fernanda. Ele colocou as 2 imagens dentro do santuário. E depois disso, o que foi que ele fez? Ele consagrou um de seus filhos como sacerdote. Todo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi, mas ele termina consagrando um de seus filhos para ser o sacerdote daquele santuário. Porém,
É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Se você for me acompanhar aí, você vai ver no capítulo 17 de Juízes o cerne deste tema, desta breve reflexão que eu estou chamando a atenção dos irmãos aqui. O fato é que o texto bíblico nos diz que havia um levita, um sacerdote da tribo de Levi, que estava por ali peregrinando, tentando buscar um lugar que lhe fosse conveniente para morar. Um lugar que lhe desse uma boa condição. Um levita que estava em busca de conforto. Estava por ali rodando esse levita em busca de um lugar agradável. Olha aqui como diz o texto. Ele estava procurando um lugar para morar. Viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. Tem algumas bíblias que diz que ele estava buscando um lugar que lhe fosse conveniente. Ele queria conforto, ele queria conveniência, ele queria algum tipo de apoio no que tange a questão material. E foi isso que aconteceu. Ele termina chegando naquelas regiões de Mica, e Mica então indaga-o, procurando saber de onde ele era, de onde ele tinha vindo, o que ele fazia. E ele abre a boca e termina dizendo que ele era sacerdote, era levita, e que estava por ali peregrinando. Tem muita gente assim, irmão, que infelizmente se diz servo de Deus, pregador, ministro, que se diz levita, mas não tem base espiritual. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Fica por aí, às vezes até pedindo apoio, pedindo auxílio, mas não tem um lugar fixo, não tem uma igreja certa, não tem uma origem, não tem um pastor que o pastoreia. Fica por aí peregrinando, procurando conveniência. Foi o que aconteceu com esse sacerdote. Chega na casa deste Mica, e o texto sagrado nos diz que ele chega até a casa de Mica buscando conveniência, buscando apoio. Quando ele abre a boca e diz a Mica quem ele era, a sua procedência, que estava procurando lugar onde lhe desse pão, onde lhe desse comida, onde lhe desse sustento, Mica, por sua vez, termina dizendo a este sacerdote que era isso que ele queria. Ele queria um lugar, ele queria alguém que fosse sacerdote no lugar de seu filho. E agora ele tinha um sacerdote legítimo da tribo de Levi, então para ele estava tudo resolvido. Para o seu santuário, agora o que restava chegou, que era o sacerdote da tribo de Levi. O texto sagrado nos diz, irmãos, que Mica sustentou este sacerdote com pão, com água, com roupa, assalariando-o, e disse a ele: olha, você a partir de hoje vai ser meu sacerdote particular. E eu te peço que a partir de hoje você seja o meu pai. E a Bíblia nos mostra que esse homem terminou ficando na casa de Mica. Conclusão: eu preciso dizer aos irmãos que tem muita gente sendo assalariado por Mica. Muitos servos de Deus que estão sendo assalariados por Mica. E é aqui que eu quero chamar a atenção de cada irmão, para que nós sejamos mais seletivos. Precisamos ter cuidado em determinados convites que nos fazem. Precisamos ter cuidado para saber a origem de determinados santuários. Este homem foi assalariado para estar na casa de Mica, num santuário onde havia imagem de escultura. Ele sabia que era errado. Ele sabia que não se podia adorar outra imagem ou a outro Deus melhor que não fosse o Deus dos céus. Ele sabia. Nós temos o texto lema do povo hebreu, que é o que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, quando o Senhor disse: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. O levita sabia disso, mas em busca de conforto e vendo uma condição que lhe dava
esse tal conforto, no lugar que lhe dava esta segurança financeira, terminou ficando ali. Tem muita gente se vendendo por causa de salário, por causa de oferta, não importando o lugar, a origem, o ministério, a igreja, o pastor, não levando em consideração este tal santuário, como é que se adora, o que é que faz lá, se tem mistura, se não tem, se é um trabalho legítimo do ponto de vista teológico, se não é, não se importa. Portanto, fica aqui a minha palavra. Às vezes ser seletivo não é falta de amor. Às vezes dizer não é melhor do que dizer sim. Deus um dia disse uma certa vez para os discípulos: não se misture com os fermentos dos fariseus. Eu sei que é difícil saber hoje quem é e quem não é. Não está tão fácil. É meio complicado. Até saber a origem, a gente às vezes passa um certo tempo. Nós podemos até ser enganados. Todos nós podemos ser enganados. Agora, a palavra de Deus ela é clara, ela é cristalina e ela termina dando a nós a devida revelação. Como é que eu sei, pastor, quem é e quem não é? Como é que eu sei quem é falso profeta? Como é que eu sei quem é falso mestre? Como é que eu sei quem é o herege e quem não é? Como é que eu sei quem segue a doutrina dos fariseus? Como é que eu sei quem segue a doutrina dos saduceus? Como é que eu sei quem é o Mica desse tempo atual? Jesus disse que é pelos frutos o conhecereis. É assim que nós sabemos. O apóstolo Paulo disse que é pelo evangelho. Paulo disse: se aparecer um anjo pregando um evangelho que não é o nosso, que não é o evangelho que eu prego, se porventura for até um anjo, não receba, porque é maldição. Palavra de Deus. Foi Paulo quem disse isso. Portanto, fica aqui a nossa reflexão. Deus abençoe Rafael, pregador do Senhor Jesus, servo de Deus que Deus tem levantado por esse Brasil. Deus abençoe Tiago, Deus te abençoe Dri. Vitória para vocês, que Deus conceda a nós graça e que a gente tenha essa sabedoria, esse discernimento para não ser assalariado pelos discípulos de Mica. Tem muitos discípulos de Mica por aí. Precisamos ter cuidado para nós não sermos assalariados por Mica. Forte abraço, que Deus nos ajude.